hoje, ó. Legal, hein? Eu li. Você leu? Depois tem umas coisinhas para explicar. Boa noite a todos. Boa noite. Havendo o número legal de vereadores, pedimos a proteção de Deus para que ilumine esta casa de leis e dou por instalado presente sessão ordinária. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal. Não há. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas. Não há. A senhora secretária fará a leitura das correspondências expedidas. Também não há. Passaremos para a ordem do dia. Antes de iniciar a deliberação dos projetos de lei e requerimento que apresenta a minuta do projeto de lei, pergunta às comissões permanentes através dos presidentes e demais vereadores, sem prejuízo de prazos, em relação à dispensa dos pareceres referente ao projeto de lei número 054/2022 e o requerimento de autoria do vereador André Francisco Topan Briganó. Todos estão de acordo com a dispensa dos pareceres? Por favor, respondam sim ou não. Sim. Sim. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei número 054/2022. Só pela ordem, senhor presidente. Queria que pedisse a dispensa da leitura, em vista que todos têm os projetos em mãos aí. Todos estão de acordo? Sim. Sim. O referido projeto de lei autoriza a desafetação e a demolição parcial de imóvel pertencente ao município da Estância Climática de Campos Novos Paulista, Estado de São Paulo, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente, teve várias reclamações de munícipes que moram ali no calçadão, que infelizmente aquilo lá foi feito, nunca foi usado, foi aberto várias licitações para abrir para o comércio, porém deu tudo vazia. E hoje está sendo utilizado por usuários de droga, o pessoal acaba usando como motel ali. Já aconteceu quando eu estava na polícia achar produtos furtados ali dentro. Então, infelizmente, aquilo ali está atrapalhando a vida dos moradores. Só pela ordem, senhor presidente. Também, as palavras do nobre colega, a gente já teve, pessoas ali que ficavam dormindo ali, não por dormir, mas é um lugar que eu acho que não é adequado para as pessoas também, né? E outra, tendo em vista que você passa por ali, é um mau cheiro, talvez, né? Que as pessoas não tenham onde, talvez, fazer o serviço, né? Então, se tem alguma pessoa que está dormindo ali, acho que o certo é procurar outro lugar para colocar eles, mas eu acho que os boxes ali também, eles ficou muito pequeno para a pessoa utilizar ele para alguma coisa. Então, eu também concordo com o nobre colega que eu acho que não tem tanta utilidade aquilo ali, certo, senhor presidente? Pela ordem, desculpa. Pela ordem ainda, senhor presidente, até fizemos indicações, o senhor prefeito iluminou tudo, mas não adianta, o pessoal acaba queimando as lâmpadas para poder fazer o uso de droga, e ali o lugar onde tem criança, né, o centro da cidade. Então eu acho que é um projeto quero dar os parabéns ao prefeito Flávio por ter encaminhado esse projeto. Pela ordem, senhor presidente, isso é uma iniciativa muito boa da administração, né? Demolir aquilo lá. Então a gente vê sempre pessoas fazendo mau uso do ambiente, e a praça é um marco da nossa cidade, é um ponto turístico, a igrejinha, tudo ali, então fica fica em desacordo com a população, com o que a população precisa. Então eu também gostei muito desse projeto aí. Pela ordem, senhor presidente. Também acho que aqueles boxes ali matou o calçadão. Antes daquilo lá, o pessoal se reunia ali, final de ano, Natal, Ano Novo, e era bacana. Aí com aqueles boxes ali acabou tudo isso, certo? Pela ordem, eu também sou a favor do projeto. Queria dar os parabéns ao prefeito. E eu também sou a favor desse projeto porque a estrutura principal vai ficar, né? Vai quebrar só as lateral, então ali vai servir também para vários eventos, queira ou não. E tirando aqueles boxes lá também vai ajudar muitos moradores que ali moram em frente.
Está em votação o projeto de lei número 054/2022. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem os senhores vereadores sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. Eliana. Sim. Benedito. Sim. Paulo César. Sim. Edson. Sim. André. Sim. Décio. Sim. Alexandre. Sim. Aline, sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária fará a leitura do requerimento de autoria do vereador André Francisco Topan Briganó, que apresenta a minuta do projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, André Francisco Topan Briganó, vereador de munícipe, podendo ser localizado nas dependências desta Casa de Leis, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que se digne autorizar a extração de cópias deste requerimento. Minuta do projeto de lei e justificativa. Dispõe sobre a criação do programa Patrulha Agrícola Mecanizada no município de Campos Novos, Paulista e da outras providências que seguem anexos, para entrega aos nobres edis deste Legislativo Municipal, discussão e apreciação plenária nos termos da Lei Orgânica do Município e regimento interno desta Casa de Leis. Após os trâmites legais, se aprovado o presente requerimento, que se digne o encaminhamento ao Executivo Municipal, na pessoa do senhor prefeito, juntamente com os anexos, para análise e apoio. Contudo, a reenvio à Câmara Municipal para que seja apreciada em regime de urgência, o que renova meus votos de estima e consideração. Nestes termos, pede e espera deferimento. Campos Novos Paulista, 11 de agosto de 2022. André Francisco Topan Briganó, vereador e munícipe requerente. Está em discussão o requerimento. Eu vou dar seguimento na leitura. Artigo 1º. Fica criado o programa Patrulha Agrícola Mecanizada no município de Campos Novos Paulista, vinculado às diretorias de Agricultura e do Meio Ambiente, que tem por finalidade promover ações que visem o desenvolvimento social e econômico e o fomento da produção agrícola familiar no município. Artigo 2º. O programa Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal, previsto no artigo 1º, tem por finalidade fomentar o desenvolvimento econômico e social do município por meio da criação de uma infraestrutura de apoio à produção agrícola através da disponibilização de máquinas e implementos agrícolas aos produtores rurais de Campos Novos Paulista. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a disponibilizar para o programa, de acordo com a programação das diretorias de Agricultura e do Meio Ambiente, os seguintes maquinários e implementos. Primeiro, 3 tratores de 80 cavalos New Holland 4x4. Segundo, 1 trator de 75 cavalos marca New Holland 4x4. Terceiro, 1 caminhão basculante. Quarto, uma motoniveladora Patrol. Quinto, uma retroescavadeira. Sexto, 2 grades niveladoras com 18 discos. Sétimo, uma grade niveladora com 16 discos com controle remoto. Oitavo, uma roçadeira. Nono, 2 subsoladores, 5 hastes, 2 carretas calcareadeiras, uma grade niveladora, um rolo, pé de carneiro. Os equipamentos, implementos, veículos e maquinários adquiridos pelo município de Campos Novos Paulista, por compra com recursos próprios ou obtidos por transferências voluntárias dos governos estadual ou federal, cessão de uso ou doação a qualquer título, destinados à promoção do desenvolvimento econômico e social da agricultura do município, poderão ser incorporados ao programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Artigo 4º. Caberá às diretorias municipais de Agricultura e do Meio Ambiente e ao Comitê Gestor a coordenação e execução do programa Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal. Os produtores rurais interessados no atendimento deverão protocolar junto à Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente a requisição de execução de mecanização que será analisada pelo responsável da área, no prazo de até 5 dias úteis.
Os serviços serão executados de acordo com a ordem cronológica de ingresso da requisição, levando-se em consideração o planejamento e possibilidade de atendimento mediante as condições climáticas locais, umidade do solo, relevo e estágio das culturas, permitindo alteração na ordem de atendimento, visando a melhor estratégia de trabalho e rendimento dos serviços, em função da logística das máquinas e equipamentos no seu deslocamento. Cada propriedade rural terá direito a até 20 horas trabalhadas de atendimento por requisição, exceto nos casos em que haja a comprovação, por documento hábil, de que a propriedade é explorada por mais de um produtor, e desde que haja a apresentação de requisição de execução de mecanização pelos demais produtores. O produtor só será atendido novamente quando todos os produtores da lista de espera tiverem sido atendidos, ou se houver dispensa do serviço, salvo as situações emergenciais, que deverão ser solicitadas junto à Diretoria Municipal de Agricultura, com a justificativa da emergência. Artigo 5º. São considerados usuários prioritários dos serviços do programa Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal os produtores rurais que atendam simultaneamente os seguintes requisitos. Primeiro, explorem parcela de terra localizada no município de Campos Novos Paulista, na condição de proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros e outros. Segundo, esteja obrigatoriamente cadastrado e ativo na Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente e na Casa da Agricultura de Campos Novos Paulista. Terceiro, mantenham até 2 empregados permanentes, sendo admitido ajuda eventual de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir. Quarto, não detenham a qualquer título área superior a 5 alqueires. Quinto, não possuam os equipamentos de que trata o parágrafo único do artigo 2º desta lei, dos quais forem utilizar. Sexto, apresente certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa emitida pela Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista. Artigo 6º. São considerados usuários secundários dos serviços do programa Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal os produtores rurais que atendam simultaneamente os requisitos estabelecidos nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 4º desta lei e que detenham, a qualquer título, área agrícola de 5,1 até 15 alqueires, os quais poderão utilizar do referido programa após o integral atendimento dos usuários prioritários. Artigo 7º. Para tornar-se usuário dos serviços do programa, o produtor rural deverá apresentar no ato de sua inscrição cópia dos documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de endereço e comprovar a sua situação fundiária, além de outros documentos que se fizerem pertinentes. No caso de proprietários ou posseiros, os beneficiários deverão apresentar cópia de certidão de matrícula do imóvel, inventário ou formal de partilha. Os beneficiários que explorem parcela de terra na condição de arrendatários ou parceiros deverão apresentar contrato. Os beneficiários que não possuírem nenhum dos documentos descritos no artigo 1º e 2º deste artigo poderão tornar-se usuários após a análise de cada caso e autorização do comitê gestor. Artigo 8º. Em hipótese alguma, serão realizados os serviços do programa da Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal. Primeiro, que de qualquer forma venham a contribuir para a perda de solo fértil, erosão, assoreamento de nascentes, mananciais, lagoas e cursos d'água, em áreas de preservação permanente e ou reserva legal, em consonância com a legislação específica. Segundo, possuir débito relativo a serviços anteriores da mesma natureza. Fica vedada também a atividade em áreas com pedras, cepos, capoeiras altas ou com declive acentuado, que impeçam os trabalhos, danifiquem os equipamentos ou coloquem em risco a vida dos operadores. Artigo 9º. São deveres do beneficiário do programa. Primeiro, ser receptivo às orientações técnicas visando maior produtividade, utilizar de práticas mínimas de conservação do solo, tais como evitar queimadas, realizar preparo do solo e plantio em nível, fazer análise periodicamente e promover a conservação do solo, outras ações que visem o melhor aproveitamento do programa. Artigo 10º.
Para a realização dos serviços da patrulha, a Prefeitura fornecerá os equipamentos constantes desta lei e seus operadores, de acordo com a disponibilidade do Departamento de Agricultura e Abastecimento e cronograma aprovado pelo Comitê Gestor, cabendo ao usuário tão somente arcar com os custos do combustível e do pedágio, quando for o caso. O usuário deverá preencher junto ao Departamento de Agricultura e Abastecimento ou em outro local definido pelo Poder Executivo, requerimento de solicitação de serviço a ser executado, especificando o tamanho da área a ser trabalhada. O usuário, após tomar ciência da quantidade de litros de combustível aproximadamente que será necessário para a execução dos serviços, deverá trazer um requerimento autorizando o abastecimento em um dos postos de combustível de nosso município. Sem essa autorização, o equipamento não se deslocará para a execução do serviço. Neste requerimento, deverá constar os dados do usuário, dados do posto de combustível, quantidade de combustível autorizado. No seu retorno, após o abastecido, se a quantidade de combustível utilizada for menor que a autorizada, a sobra ficará disponível para o usuário e deverá constar no requerimento, bem como o usuário tomar ciência assinando em campo próprio. Se a quantidade de combustível for insuficiente, o usuário será notificado e terá 5 dias para o pagamento do restante. Caso isso não ocorra, será aplicado a multa do artigo 16, R$ 500, e o usuário não poderá mais fazer uso da patrulha agrícola até efetuar o pagamento do restante de combustível faltante e da multa. O equipamento sairá da garagem da municipalidade com o tanque cheio, devendo retornar a esta ao final dos serviços com o tanque cheio como recebeu. O responsável pela liberação dos equipamentos registrará o número de horas constantes de seu orímetro ou quilômetro, quando for o caso, na sua saída e chegada, para aferir as horas trabalhadas ou quilômetros rodados. A responsável pela gestão do uso do equipamento, organização, planejamento, orientação e controle é a equipe técnica do Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento, que realizarão visitas de avaliação, acompanhamento e fiscalização dos serviços a serem executados. Os diretores dos Departamentos Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e o Comitê Gestor poderão promover reuniões periódicas, centrais ou regionalizadas, com produtores rurais, para planejamento das ações, serviços e cronograma de atendimento. Será divulgado o cronograma dos trabalhos a serem prestados para cada serviço solicitado. Artigo 12º. O Comitê Gestor será composto pelos diretores da Agricultura, do Meio Ambiente e por no mínimo 5 e no máximo 10 usuários beneficiários do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal. Parágrafo único. Caberá ao Comitê Gestor determinar as prioridades de atendimento e consigná-las em cronograma a ser divulgada na forma do artigo 10º. Artigo 13º. Os equipamentos, máquinas e implementos só poderão ser usados em serviços para os quais estejam tecnicamente capacitados, não podendo o diretor do Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento e nem o Comitê Gestor autorizar o desvio ou uso arriscado e nem ao operador atender pedido de uso inadequado, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis. Artigo 14º. Os produtores rurais, possuidores de máquinas e implementos agrícolas, serão atendidos pelo programa somente na hipótese de ociosidade de equipamentos ou na entre-safra, garantida a preferência dos despossuídos desses equipamentos. Artigo 15º. Os operadores das máquinas somente poderão aplicar defensivos agrícolas identificados, recomendados e registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com a apresentação do receituário agronômico, compatível com o rótulo, ou seja, produtos agroquímicos liberados para o Estado de São Paulo. Artigo 16º. Os produtores rurais devem providenciar, por sua conta, ajudantes ou auxiliares para os operadores no acompanhamento e auxílio nas operações e abastecimento das máquinas, carga e descarga, abertura e fechamento de portões e desobstrução da área a ser trabalhada. Parágrafo único. Os operadores das máquinas, servidores municipais, não têm obrigação de realizar serviços de carga, descarga e abastecimento de máquinas com sementes, fertilizantes e calcário,
ficando estas funções à carga dos produtores requisitantes. Artigo 17º, fica estabelecida uma multa no valor de R$ 500 a ser aplicada pelo Poder Executivo Municipal nos casos em que o beneficiário do programa realizar serviços diversos para os quais foram concedidos e ou deixar de atender o disposto do artigo 9º. O Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento e o Comitê Gestor adotarão medidas que se fizerem necessárias para impedir o desvio de uso e finalidade do acervo da Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal. O valor da multa de que trata este artigo será corrigido anualmente, no mês de janeiro, pelo Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou por outro índice que venha substituí-lo. Artigo 18º. É proibido deixar qualquer bem da Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal em local ermo, à margem de estrada, ruas ou em lavoura, sem a necessária cautela por sua preservação e integridade. Artigo 19º. O produtor rural será responsável pela veracidade das informações prestadas na requisição de execução mecanizada, sob pena de falsidade, nos termos da lei, e deverá acompanhar todos os serviços executados pela Patrulha Agrícola Mecanizada. Artigo 20º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor. Artigo 21º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Campos Novos Paulista, 8 de agosto de 2022. Está em discussão o requerimento. Pela ordem, presidente, esse é um programa muito importante, tem por finalidade atender o pequeno agricultor, onde o mesmo contará com uma frota pré-estabelecida da prefeitura, como tratores, máquinas e caminhões, pagando tão somente o combustível utilizado e o pedágio quando for o caso. Lembrando que terá uma fila única para que todos sejam atendidos do mesmo jeito, independente de qualquer coisa, só terá que observar os requisitos estabelecidos por lei. Importante constar que redigi esse requerimento consultando diversas leis já existentes que estão em funcionamento em outros municípios e que também procurei os diretores do meio ambiente e da agricultura para pedir opinião. Também eu quero aproveitar e agradecer ao presidente Lino, que junto conseguimos aí 3 tratores de implementos que vai possibilitar, e o prefeito também, né, que estava junto, esse projeto funcionar, se assim passar o requerimento e o prefeito devolver, né? E o nobre amigo Palito, que também conseguiu uma máquina reta-escavadeira, e isso vai estar possibilitando esse projeto, que era uma promessa de campanha nossa, e graças a Deus vamos estar conseguindo aí, junto com o prefeito e os vereadores aqui, colocar em prática. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de estar parabenizando o vereador André, Palito, o Lininho, nosso presidente da Câmara, e o prefeito também, por essa aquisição aí, esse requerimento tão bem completo aí. Eu acho que vem sanar essa dificuldade dos agricultores aí, dos pequenos agricultores, em ter uma máquina dessa. Um trator é muito caro, então vem esses implementos aí. Então é uma lei muito boa e acredito que vai melhorar muito a situação dos pequenos agricultores aí. Está em votação o requerimento. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, tendo chegado ao meu conhecimento uma denúncia protocolada na Secretaria Administrativa dessa Casa de Leis sobre o número R 436.04.08.2022, em 4 de agosto de 2022, às 15 horas e 43 minutos, sendo denunciantes os cidadãos Wellington Ferreira da Silva e Leiliane Ferreira da Silva Diniz, onde figura como denunciado o senhor vereador Paulo César do Nascimento, por suposta infração política administrativa prevista no artigo 4º, inciso 10, do decreto número 201/67. Pela ordem, senhor presidente, eu queria que o vereador Xande lesse isso aqui para mim, que eu estou meio ruim na garganta, que esses dias eu passei mal até o Décio e o companheiro atendeu eu. Agora não. Acabou de falar. Tá bom. Determino que entregue a cópia da denúncia aos vereadores.
Determina nos termos regimentais e federais a senhora secretária para que proceda a leitura da referida denúncia em face ao vereador Paulo César do Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campos Novos Paulista, o Wellington Ferreira da Silva, brasileiro, portador do RG número 34-876-869 SSP, do CPF número 296-224-22861, com endereço na Avenida José Teodoro de Souza, número 1148, Campos Novos Paulista, São Paulo. Ele é Eliane Ferreira da Silva Diniz, brasileira, portadora do RG número 34-876-867 e do CPF número 308-402-37863, com endereço na Avenida José Teodoro de Souza, número 1148, Campos Novos Paulista, São Paulo. Comparecem perante a Câmara Municipal de Campos Novos Paulista para apresentarem denúncia em face do vereador Paulo César do Nascimento, Paulinho do Bar, por infração política administrativa prevista no artigo 4º, inciso 10º do Decreto de Lei número 201/67, pelos motivos abaixo expostos. Preliminarmente, da admissibilidade da denúncia, o inciso 1º do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67 estabelece que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Tem-se notadamente que é cabível a denúncia com pedido de cassação em face de vereador feita por cidadão com domicílio eleitoral no município. Assim, os denunciantes estão no pleno exercício de seus direitos políticos, são eleitores no município de Campos Novos Paulista, cujas certidões de quitação eleitoral ora se anexam, portanto, possuem legitimidade ativa para oferecer a presente denúncia. Do rito a ser seguido para a condução do presente pedido. O rito a ser impresso ao procedimento administrativo de cassação deverá ser o estabelecido pelo artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, tendo em vista que a Câmara de Vereadores não tem competência privativa para legislar, cabendo somente à União legislar sobre as hipóteses que ensejam a cassação do mandato dos prefeitos e vereadores, e a definição de regras peculiares ao seu processo e julgamento, devendo a presente denúncia ser lida já na primeira sessão ordinária, após a sua apresentação, conforme estabelece o inciso 2º do artigo 5º do decreto retromencionado. Da observância ao princípio da proporcionalidade dos partidos para a formação da comissão processante. Embora o artigo 5º do Decreto de Lei nº 201 de 1967 seja omisso sobre a exigência de se observar a representação da proporcionalidade partidária para a formação da comissão processante, o fato é que, no entendimento da jurisprudência dominante dos tribunais, essa condição deve ser respeitada, a teor do artigo 58 da Constituição Federal. A fim de se evitar futura alegação de nulidade procedimental, deixando margem à possibilidade de questionamento judicial acerca da regularidade desse procedimento, requer-se que seja respeitada a proporcionalidade partidária na formação da comissão processante dos fatos da denúncia. Na sessão camarária do dia 2 de agosto de 2022, foi lido ofício encaminhado pela Delegacia de Polícia à Câmara Municipal de Campos Novos Paulista, a qual informava que, em continuidade ao inquérito policial decorrente 75/2021, versando sobre o crime patrimonial ocorrido no dia 20 de 9 de 2021, por volta das 10h15, na Avenida José Teodoro de Souza, 1370, no município de Campos Novos Paulista, tendo como vítima Leiliane Ferreira da Silva Diniz e como investigado Maicon Modesto dos Santos e outro. Informa a Vossa Excelência que tramita por esta Delegacia Seccional de Polícia de Assis o inquérito policial eletrônico número 20-36683-51-2022-08-100, a fim de apuração ou na participação do senhor Paulo César do Nascimento, mais conhecido como vereador Paulinho do Bar, a fim de conhecimento e providências que julgar cabível. Da análise do referido inquérito, é investigado se o denunciado vereador Paulo teria participado ou não do crime ocorrido no dia 20 de 9 de 2021, tendo em vista que, durante as investigações, constatou-se que o denunciado teria enviado para o senhor Maicon, um dos investigados, a foto da vítima, ora representante, na madrugada do dia do crime.
Veja-se que existe a possibilidade de que o denunciado estará envolvido em crime de grande repercussão nesta cidade. Fato este que, por si só, é considerado incompatível com a dignidade e o decoro do cargo que assumiu. Assim prevê o artigo 4º, inciso 10º do Decreto de Lei nº 201, de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Também se destaca que o regimento interno desta Casa de Leis traz em seu artigo 90, inciso 2º, que a falta de decoro pode ser causa de perda de mandato, confirmando o previsto no decreto-lei. Vejamos. Perderá o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Embora o decreto de lei traga apenas a palavra prefeito, é fato inconteste e pacificado que as infrações que o artigo descreve também são aplicáveis aos vereadores. A utilização dos ritos e normas do decreto de lei supracitado também é patente. Mormente quando consideramos que a súmula vinculante número 46 do STF aponta que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. O Decreto-Lei nº 201, de 1967, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de acordo com a súmula 496 do STF. Portanto, suas regras são válidas e devem ser observadas para o julgamento. Vereador é aquele que vereia, trilha ou orienta os caminhos. Existe em nosso idioma o verbo verear, que é ato de exercer o cargo e as funções de vereador. Resumindo, o vereador é a ligação entre o povo e o governo. Ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor e aprovar esses pedidos na Câmara e fiscalizar se o prefeito está colocando essas demandas em prática. Trata-se de um munus público considerado honroso, o qual deve ser preenchido por aqueles que mantêm moral ilibada. O cargo de vereador impõe comportamento digno e que repila qualquer tipo de conduta indecorosa que possa vir a estigmatizar negativamente o poder público, o que inclui esta Casa de Leis. Ao vereador cumpre gerir os interesses públicos locais, materializados nas obrigações previstas na Constituição Federal, densificando os compromissos nele embutidos. Uma conduta indecorosa é, sem sombra de dúvidas, um ato atentatório contra a dignidade desta Câmara de Vereadores. Da leitura do artigo 4º, inciso 10º, do Decreto de Lei nº 2021, de 67, tem-se que, sob a perspectiva do comportamento pessoal, conduta sem decoro é uma conduta inconveniente, marcada por posturas inadequadas em relação ao posto público que se ocupa. A falta de dignidade é a incontinência moral pública ou particular, pessoal ou familiar, que compromete o cargo e angaria desrespeito da opinião pública, restrições dos munícipes e outras modalidades de repercussões negativas na comunidade. Ora, o simples fato de o edil aqui denunciado estar sob investigação da polícia por possível envolvimento em crime grave e que possui grande repúdio por parte da sociedade, crime de roubo e mais, que repercutiu em todo o município, já faz com que sua conduta seja incompatível com a dignidade e o decoro de um cargo tão nobre, o cargo de vereador. Isso é de fácil visualização. Apenas para ilustrar, se perguntássemos a qualquer cidadão campusnovense o que ele espera da conduta de um vereador, certamente o mesmo apontará uma série de adjetivos que ilibam e ressalte a nobreza do cargo, tais como bondade, honestidade, retidão, fraternidade, respeito, seriedade, etc. A fim de contas, a vereança é um munus público honroso. Agora, se perguntássemos a qualquer cidadão o que ele acha de um vereador que está sob investigação de participação de um crime que possui grande repúdio por parte da sociedade, certamente o mesmo terá repulsa e informará que o bom vereador jamais seria sequer investigado por atos desta estipe. Não se trata aqui de uma investigação relacionada a um crime culposo ou de um crime de menor potencial. Pelo contrário, trata-se de uma investigação de um crime gravíssimo, altamente repudiado.
É inconveniente para qualquer vereador, para esta Casa de Leis e para a sociedade deste pacato município que se tenha um representante do povo, o denunciado, um vereador, investigado por um crime de roubo. Isso fere a credibilidade e a dignidade do cargo de vereador e desta Casa de Leis. É isto que se quer dizer. O parlamento tem o direito de punir e até expulsar os seus membros por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Esse poder deriva da compreensão de que, no universo da honra, a conduta desonrada não se esgota no indivíduo que a cometeu, mas compromete todo o coletivo a que ele pertence. Pois se um membro partilha de honra de seu grupo e com esse se identifica, a sua desonra se reflete na honra de todos. Existe uma honra coletiva a ser preservada, que encontrou expressão na noção de decoro parlamentar. Teixeira, 1996, página 112, aponta que, no fundo, falta de decoro é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa de Representantes do Povo, a Câmara Municipal, e falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas, irremediáveis ou inconvenientes. O poder de expulsar um membro não está reduzido a ofensas cometidas durante a sessão parlamentar, mas se estende a todos os casos nos quais a ofensa é tamanha que o juízo da Casa Legislativa desapropria-o de seus deveres parlamentares. A imposição de decoro parlamentar é uma defesa da Casa de Leis, razão pela qual a condição de parlamentar, vereador, é o que importa, não a temporariedade ou qualidade do ato tido como indecoroso. Vale destacar ainda que pouco importa se as investigações concluírem pela não participação do denunciado no crime ou se futuramente em ação penal ou mesmo for absolvido, pois a infração a que se julga por esta Casa de Leis tem cunho exclusivamente político-administrativo e não penal. A eventual perda do mandato é um ato considerado interna corporis, cujo procedimento dar-se-á mediante representação de qualquer um do povo, de modo que a pena a ser aplicada e, consequentemente, sua valoração tem natureza intrinsecamente política. O julgamento desta Casa de Leis não se prestará a condenar o denunciado pela prática do crime, muito menos a fazer provas nesse sentido. Isso cabe ao Poder Judiciário. Aqui, o julgamento se prestará a verificar se o fato de o possível envolvimento dele na prática do crime é ou não incompatível com a dignidade e o decoro do cargo de vereador que se ocupa. E mais, tratando-se de um julgamento de cunho político-administrativo, não compete ao Judiciário analisar a tipicidade da conduta nas previsões regimentais legais, fazer a interpretação se o fato narrado viola o decoro ou não, ou sobre o acerto da decisão a ser dada por esta Casa de Leis, pois tal atitude consistiria em indevida ingerência em competência exclusiva do Poder Legislativo, atribuída diretamente pela Constituição Federal, sem prejuízo de qualquer recurso de mérito. De qualquer ângulo que se observa, percebe-se que houve violação ao decoro parlamentar, passível de recebimento de denúncia e processamento da mesma, nos termos do Decreto-Lei número 201 de 1967. Dos pedidos. Por todo o exposto, requer o recebimento e a admissibilidade da presente representação e a competente instauração do processo disciplinar nos moldes do Decreto-Lei número 201 de 67, em razão dos fatos acima expostos, os quais caracterizam infração político-administrativa prevista no inciso 10º do artigo 4º do Decreto-Lei acima, descrito para que, ao final, se esta Casa de Leis assim entender, realize a cassação de vereador Paulo César do Nascimento, Paulinho do Bar. Após recebida a denúncia, requer-se que seja constituída a comissão processante, respeitando-se a proporcionalidade partidária, bem como que sejam requisitados documentos que entender ser necessário para complementação das provas aqui apresentadas. Termos a que impede deferimento: Wellington Ferreira da Silva, denunciante; Leiliane Ferreira da Silva Diniz, denunciante. Concluída a leitura da denúncia, na forma da lei, consulta ao plenário sobre o seu recebimento. Aquele que for a favor, que permaneça como está. Aquele que não for, que for contra, que se levante.
7 votos a favor. Recebida a denúncia apresentada sobre o protocolo número R436.04.08.2022, em 4 de agosto de 2022, às 15 horas e 43 minutos, sendo os denunciantes os cidadãos Wellington Ferreira da Silva e Leiliane Ferreira da Silva Diniz, onde figura como denunciado o senhor vereador Paulo César do Nascimento, por 7 votos a favor e nenhum contra. Determino que se proceda à constituição da comissão processante na forma regimental, com a devida representação partidária. Convido os vereadores Eliana Raquel Silva Antônio e André Francisco Topan Briganó para o acompanhamento, recolhimento dos nomes de todos os edis no recipiente para a realização do sorteio. Isso aqui vai ser uma cédula, tá? De sorteio para ver quem vai participar da comissão. Vocês, eu vou entregar uma cédula para cada vereador, vocês vão recolher e listar ela. Para listar todos os vereadores, menos o denunciado, que é o Paulinho, sim, vereador da Câmara, tá? Aí você já pode recolher e listando para mim, tá? Tem que assinar? Vocês assinam atrás, tá? E vocês dois estão na frente. Já vai recolher. Pode ser, estou. Eu faço tudo. Já é. Tranquilo. Senhor presidente, eu vou no banheiro. Banheiro. Não, deixa eu entregar para ele aqui. Aqui, né? Pulou não. Não, já convidei o André. Assinei atrás. Só um minutinho para ele.
para explicar como é que vai ser o procedimento. Vai ser sorteado 10 vereadores. Desses vereadores, se repetir por causa da representação partidária que a gente tem, se repetir o partido, volta, selma de novo, sorteia de novo, até sai 3 vereadores que não tem vereadores que são do mesmo partido, então tem que ter um de cada partido, de cada representação. É isso, doutor? Pode convidar? Doutor, só no caso seria. Então, se eu e o Xande sair junto, não pode. E a Aline e o Palino sair junto, é isso? Aí volta, para sortear de novo até sair. Até sair distintos. Convido o servidor Bruno Antonângelo Gasparini para proceder ao sorteio dos membros das comissões processantes que irá conduzir os trabalhos de investigação relativo à denúncia apresentada sobre o protocolo número R433.04.08.2022, em 4 de agosto de 2022, às 15 horas e 43 minutos, que foi recebida nesta sessão ordinária, e peço aos vereadores Décio Gomes e Benedito Geraldo Machado que auxiliem a mesa na verificação dos nomes sorteados. Benedito Geraldo Machado, PSDB, e Edson José Fermins, PSD. Então, não tem nenhuma repetição de partido. Então, ele vai programar agora aqui. Tá. Então, nós acompanhamos aqui para nós, meu pai. E vamos só para... Vai. Décio Gomes, PSL. E o Edson José Fermino, PSD. Então, prevalece essa comissão mesmo, tá? Então, só para vocês já estão aqui, agora só para conferir que o restante o restante está aqui, sou correto aqui. Vai falando os nomes. Aline Giovanni Luiz de Oliveira. André Francisco Portano de Alexandre Santos Soares. Viviane Raquel Silva Coutinho. Então tá contando correto. O restante, faltou alguém. Só para Verificados os nomes e tendo ocorrido a necessária representação partidária, suspensa a sessão por 10 minutos para que os membros sorteados elejam o presidente, relator e membros da comissão processante. o Décio, o Lovinho e o Edson se reunir para vocês discutir quem que vai ser o membro, quem que vai ser o presidente, membro e relator da comissão. Vocês podem se reunir. Está suspensa a sessão por 10 minutos, tá? Aquilo a sala ali. Doutor, eu tenho que estar presente na sala ou não? Não, só os três tem que decidir para voltar com a resposta. E a sessão vai ser No banheiro.
É esse aqui, ó. Chegar aqui. E esse não. Só que aí, só na hora que você vai ler aqui, eu vou questionar mesmo. Você não. Aí eu passei mal aqui. Segunda. Informação de polícia. Pode ter você me fala segunda. Então, tanto foi o descenso que eles caiu lá. Aí, as suas manas estavam lá, tão mal. E o médico me deu uma passação, eu fiz, botou pena e a moto ficou muito massa pra gente. Aí, se nós contamos, eu achei que eu ia morrer para ir domingo. Eu fiquei sem falar, não conseguia falar até agora, mas era né? Mas eu fiquei mal, eu cheguei a morrer domingo para segunda. Cara, grande pra você, até pra engolir, sabe? Você lê até aqui, eu vou questionar isso. Aí ele pode ler e ele já... Você pode pedir tudo. Agora como eu posso? Coisa não, mas aqui só está, aqui não está jogando nada. Você só está fazendo a comissão e vai, depois você vai ter que retirar, vai fazer defesa, é outro caminho, é outro. Aí juntou também. Pode ler? É, dois aí já vai falar. Esse aqui. Agora
Só que tem água para pagar para Tem nada declarado. Plena forma, né? Pra trabalhar um pouco. Aposentada eu sou, não vou de novo, porque eu já sou. Mas você vai continuar. Pelo CLT eu sou, faz 6 anos. Aí você vai fazer, pegar outro. Continuar pelo Você Estado. vai fazer igual a Eu Nésia. tenho 2 pagamentos. Igual a Nésia, tá com 2 aposentadorias, agora ela Eu tenho 2 professora pagamentos. Nésia. Eu tenho do Estado e da INSS. Que legal. Bom, E de vereador, né? Que eu pago uma nota de imposto de renda, né? Aliás. muito dinheiro. É uma troca. Ai, que sono. Fala aí. Ah, você tá aí? Vai? Ela veio buscar você pra você não pegar na saída? Sim, você defende. Achou melhor que o Mike. Ela vai batendo. Ela vai batendo. Café na minha casa. Vai ser o presidente, sim? Fez que escolher? sorteio. É justo. Isso vai render muito tempo. Reiniciando os trabalhos, reabro a sessão, ficando as comissões processantes assim constituídas. Presidente, vereador Décio Gomes. Relator, vereador Benedito Geraldo Machado. E membro, vereador Edson José Firmino. Pela ordem, senhor presidente, eu posso dar uma palavra? Depois. Tendo concluída a eleição entre os membros eleitos, declaro empossados os membros das comissões processantes, que terão o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Não havendo mais matéria a ser discutida,
Na ordem do dia está aberta a palavra. Pela ordem, presidente, eu gostaria que constasse em ata, porque eu não entendi muito bem. Para mim, eu não recolhi a denúncia. Eu entendi que, para mim, não foi feito o correto. Não foi chamado a pessoa um por um para saber se é a favor ou não para acatar a denúncia. Então, eu entendo que que essa denúncia aí, se for em votação, pode ser nula. Então, na minha posição, eu não entendi lá no começo, mas eu sou contra. E outra coisa também, não foi passado pela mesa, para mim está tudo errado. Gostaria que constasse tudo em ata isso. Eu gostaria de saber de algum vereador se todos votaram sim mesmo para caçar ou não. Se a Eliana votou, se o Lolinho. Para caçar não, para acatar a denúncia. Para apurar a denúncia, então. Teria que chamar um por um. É o meu entendimento. Doutor. Vereador Alexandre, foi lido lá: aqueles que forem a favor permaneçam como está, e aqueles que for contra, que se levante. Então, mas para mim o entendimento foi a favor do requerimento, ou seja, esse requerimento foi protocolado no dia 4/8, e a gente que faz parte da mesa não foi nem cientificado disso. Para mim isso está sendo feita alguma coisa que está sendo irregular perante a todos os vereadores aqui. Então essa é a minha opinião. Tá certo. E o senhor, como advogado, o senhor devia orientar bem, viu? Eu não sei se o senhor está fazendo certinho o procedimento. Mais alguém? Não, mas ele pediu que conste em ata. Vai ser constado em ata. Né? Isso. Mais alguém? Mais alguém? Pode falar. Lenin, Oi. com a palavra, eu gostaria de falar uma coisa, nem a respeito disso. Certo. Eu queria parabenizar, né, o pessoal da enfermagem por eles conseguirem, né, por uma coisa que lutava-se há tanto tempo. Eu mesmo tenho 38 anos de formado e nunca tive um piso salarial. Então, eu quero parabenizar a nossa enfermagem aqui de Campos Novos e a enfermagem de todo lugar, né? Porque são profissionais da enfermagem que realmente fazem que as unidades de saúde, que os hospitais cresçam e fazem o de melhor, bem como o pessoal da nutrição e os setor de serviços gerais. Então, eu tenho que parabenizar, né, o nosso presidente da República, o deputado que lutou para isso, que realmente, gente, a enfermagem é uma classe que estava sendo muito desvalorizada e muito desprestigiada. Então, eu quero parabenizar a toda a enfermagem por aquilo que eles conseguiram. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de estar parabenizando também a classe, né, que a gente trabalha junto lá. Eu acho que a classe da enfermagem poderia ter sido lembrada bem antes, né? Pelo merecimento que quando começou o Covid, quem deu os primeiros passos para ficar frente a frente com a doença, sem conhecimento da doença, sem conhecimento das causas, que muitos perderam a vida, foi os enfermeiros. Então, parabéns mesmo à classe, eles merecem todo o reconhecimento, acho que um pouco até mais, eles merecem mais ainda, porque eles sim era o pessoal da frente mesmo, né? Que encarava o Covid de frente, igual muitas outras profissões ficaram em casa e as pessoas da enfermagem e os médicos não ficaram em casa. Parabéns mesmo. Pela ordem, presidente, está aberta a palavra, então? Quero fazer a indicação. Solicito que no projeto de lei que trata da reestruturação do trânsito em nosso município, que seja incluso proibido estacionar em ambos os lados, na rua Marechal Floriano Peixoto, entre a Avenida José Teodoro de Souza e a Rua Arthur Spinelli, o calçadão. A justificativa foi procurado pelos moradores desse local, informaram que veículos que estacionam em cima do calçadão e por conter estruturas e pilares, os moradores não conseguem acessar ou deixar suas residências, devido à obstrução causada por esses veículos.
Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu pedi aquela hora que o senhor Alexandre lesse para mim. Ele pode ler para mim, fazendo um favor? Sem problema, sem problema, sem problema. Vou levar para ele. O senhor pode ler, senhor Alexandre, por favor? Inteiro? Excelentíssimo senhor juiz da Vara de Direito da Primeira Vara Judicial da Comarca de Palmital. Consta dos inclusos autos da inquérito policial que no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 10h15, na Avenida José Teodoro de Souza, número 1370, na cidade de Campos Novos Paulista, comarca de Palmital, Marlon César dos Santos Teixeira e Maico Modesto dos Santos, qualificado respectivamente das folhas 219 e 09, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com terceiros não identificados. Subtraíram para si, mediante violência contra Leiliane Ferreira da Silva Diniz, R$55 mil, em espécie e diversos cheques a eles pertences. Segundo restou apurado, a ofendida é proprietária do estabelecimento comercial denominado Supermercado Silva 2, situado em Campos Novos Paulista. E no dia do fato circulava com o seu carro na posse de valores provenientes da atividade empresarial. Consta que os denunciados e outro comparsa conhecia essa circunstância. Mais cedo, na mesma data, planejaram o delito. Portanto, colocaram-se próximo ao referido estabelecimento e aguardaram a vítima sair do local em direção ao supermercado Silva 1. Imagem 137/142. Quando Liliane deixou o estabelecimento na condução do seu automóvel Toyota Corolla, os denunciados e o comparsa se reuniram. Embarcaram no veículo Gol CL 1991 e 92, placas BGE 2564, cor branca, de Cândido Mota, São Paulo. E saíram no mesmo sentido, sendo que Maico assumiu a direção. O caminho do outro estabelecimento, a ofendida necessitou parar um instante à sua residência, e assim o fez. No momento em que retornou ao automóvel, Marlon e seu comparsa, que havia sido deixados nas imediações por Maicon, aproximaram-se rapidamente do carro da vítima, abordaram e anunciaram o assalto. E dos autos, Marlon e o outro agente dividiram a execução do delito e seguiram o plano traçado, sendo um deles ingressou pela porta dianteira esquerda do veículo e, com violência, empurrou Liliane para o assento dianteiro direito e passou a exigir a entrega de dinheiro. O empurrão da ofendida para o banco direito ocorreu com força, tanto que foi descrito da seguinte forma: passou a empurrá-la com força, batendo seu corpo no freio de mão, na tentativa de jogá-la no banco do passageiro. 2 dias depois, a vítima sentia dores na região atingidas e surgiram manchas roxas no local. Exames de corpo de delito foram feitos, nas folhas 121 e 122. Por sua vez, logo após o empurrão violento, o outro agente, através da janela do lado da ofendida, penetrou o braço no veículo e apoderou-se do malote que estava guardado sob a bolsa da vítima, dentro do qual estava o dinheiro, produtos de transações comerciais do dia. Em seguida, ambos se invadiram no local. A dinâmica da empreitada criminosa, momentos antes do delito, foi registrada por câmeras de vigilância de um dos supermercados e por examinada as folhas 30, cenas gravadas, imagens extraídas dos vídeos. Maico foi abordado por policiais militares no mesmo dia da posse do veículo utilizado no delito. Relatório da investigação encartadas estão encartados as folhas 135/155 e 2009 e 2010. Sendo o primeiro demonstra que, não obstante na assunção da responsabilidade criminal somente por Marlon, Maico tomou
Marlon e Maico tomou parte do delito como partícipe, tanto assim que foi fragado pelo sistema de monitoramento antes do fato da companhia de demais comparsas, e foi seu aparelho celular que recebeu. Também antes do delito, uma fotografia da vítima encaminhada por um quarto delito. Laudo pericial, relatórios, folha 188, 190, 191/193. A vítima reconheceu Marlon como um dos autores. O anteexposto, denunciado a Vossa Excelência Marlon César dos Santos Teixeira e Maico Modesto dos Santos, como incursos no artigo 157 do Código Penal, requerendo que R&A está instaure o devido processo criminal, observando seu rito do artigo 395, inciso 1, e Código do Processo Penal, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais atos processuais até final da sentença condenatória. Rol: Leiliane Ferreira da Silva, vítima. Lucas Topan Breganol, Polícia Militar. Flávio de Melo de Souza, Polícia Militar. Lincoln Amorim Cunizava, Delegado de Polícia. Palmital, 27 de julho de 2022. Rafael de Felipe Filho, Promotor de Justiça. Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, queria deixar bem claro aos nobres edis que sou inocente, sendo que no inquérito policial que apurou o crime, não consta meu nome como autor do delito praticado contra a vítima Leiliane Ferreira da Silva. Tanto que o promotor de justiça ofereceu a denúncia contra os acusados do crime de roubo e não contra a minha pessoa. A Constituição Federal, no artigo 15, inciso 3º, proíbe a cassação de parlamentar enquanto não tiver a condenação criminal definitiva ou trânsito em julgado. E é isso aí, presidente. Na verdade, por isso que eu era contra, porque não teve nenhuma decisão. Só uma pergunta também, presidente. A mesa se reuniu aí para apurar essa denúncia, fez aí por escrito, tudo certo, parecer, não? Os procedimentos que foi feito foi tomado agora. Não sei se você reuniu, Alexandre? Não, você reuniu, Aline? Por isso que eu era contra isso, não estou sabendo de nada. Eu acho que esse processo está nulo, gente. E daí, se tiver nulo, eu vou tomar minhas medidas que eu tiver direito aí. Está no seu direito, está no seu direito. Está certo. Beleza? Obrigado. Beleza. Comunica aos novos vereadores e demais pessoas presentes que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de setembro do corrente ano, às 20 horas. Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais pessoas presentes, em especial a Deus, e dou por encerrado a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.